suportando uns aos outros. É o que nós vamos falar nesta noite bonita de domingo que nós estamos aqui reunidos. Você que está em casa também, eu recebo o nosso abraço, o nosso carinho. Queremos dizer para você que a Primeira Igreja em Medeiros Neto é a tua casa também, onde você pode se sentir à vontade. Aqueles que são da região, mas que preferem assistir, tem muita gente aqui da cidade que participa, mas pelo vídeo. Nós queremos que você se sinta à vontade para estar entre nós também. E você que é de fora, mande a sua mensagenzinha aí pelo WhatsApp, que o meu amigo Marconi, encarregado ali da mídia, vai responder para você. Eu não posso responder agora, mas no tempo oportuno eu vou entrar aí e vou responder também. Então, por favor, não assista o culto, participe, aonde você estiver. Esse é o nosso objetivo, que todos participem do culto. Convivência na igreja e nos nossos relacionamentos nem sempre é uma coisa muito fácil de lidar. A gente sabe disso. Mesmo entre nós, irmãos na fé, há momentos de conflito, há momentos de discordância, e é por isso que a Bíblia nos orienta a suportarmos uns aos outros. A orientação é bíblica, e é bíblica porque Deus, com certeza, na sua onisciência, já sabia dos conflitos pelos quais nós podemos passar na igreja. Agora, esse mandamento, suportar uns aos outros, vai além da questão tolerância. Tem gente que acha que o suportar é só uma questão de tolerância, mas é mais do que isso. Suportar uns aos outros envolve paciência, envolve amor, envolve perdão e outras tantas questões que nós vamos abordar aqui nesta noite de domingo. Como cristãos, nós somos chamados, eu e você. Quem é cristão aqui? Levante sua mão. Então, você que é cristão, assim como eu, nós somos chamados a demonstrar o caráter de Cristo em nossas interações diárias, sejam elas na igreja, sejam elas na nossa vida cotidiana, no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, mas principalmente e especialmente quando enfrentamos desafios nos relacionamentos. E o relacionamento é passivo de desafio. Sempre vai acontecer. E nessa noite linda e quente de domingo, então, eu desejo falar sobre essa questão. E vou fazer isso, obviamente, não usando a minha própria palavra, mas abordando alguns textos sagrados que vão nos conduzir dentro dessa nossa reflexão, que versam sobre este assunto. E eu gostaria que você prestasse muita atenção em tudo quanto eu vou falar. Talvez Deus esteja querendo falar para você, particularmente para você. Por isso, esteja atento à palavra de Deus. Primeira questão que eu quero considerar é sobre a importância de suportar uns aos outros em amor. Preste atenção. Suportar uns aos outros em amor. E o nosso primeiro texto da noite é o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. O pessoal lá da multimídia, hoje talvez eu coloque algumas versões diferentes, porque eu preferi algumas versões com alguns termos diferentes, mas via de regra vai ser a NVI mesmo. E eu quero que você acompanhe nessa leitura, a fim de que a gente possa dar continuidade à nossa reflexão. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Aqui, Paulo dá um conselho muito prático, objetivo, direto, sobre como viver em comunidade. E viver em comunidade não é brincadeira, não, é difícil mesmo.
Se você vive algumas crises nos relacionamentos, saiba que não é só você. Em todos os relacionamentos existem crises. Eu gosto de usar o exemplo do casal, que são duas pessoas só. Elas têm crises. Imagina um grupo com 50, como no nosso caso, quase 150 pessoas. Imagine os seus relacionamentos em grupos familiares, nas famílias. Sempre eles são complexos. Mas Paulo ele menciona qualidades que são essenciais e que devemos viver, como misericórdia, como compaixão, como bondade, mansidão, humildade. E todas essas qualidades, elas se traduzem numa pequena palavra chamada amor. Quando você junta tudo isso, se fosse possível bater esses termos num liquidificador e fazer uma vitamina, o nome dessa vitamina seria amor. O amor é a base do relacionamento cristão, queridos, pois é o que nos une como membros de um corpo, do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Quando Paulo fala sobre suportar uns aos outros em amor, ele nos ensina que o verdadeiro amor é paciente, é compreensivo e disposto a se sacrificar pelo outro. É isso que pouca gente quer fazer. É isso que muito poucas pessoas querem fazer. Em Efésios nós vemos de uma forma bem mais direta e objetiva essa questão. Em Efésios 4, versículo 2, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, quer dizer, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a orientação, essa é a direção. Uma ponte, ela é sustentada por pilares. Todo mundo sabe aqui o que é uma ponte. E cada pilar é essencial para manter a estrutura saudável. A estrutura daquela ponte, ela depende de cada um dos pilares. Se um pilar enfraquece ou é retirado, corre-se o risco muito grande da ponte desabar. Não é isso? Da mesma forma somos nós. Nós somos pilares do corpo de Cristo. Suportamos uns aos outros para que a ponte que somos nós, como comunidade, permaneça firme, permaneça estável durante todo o tempo. Quando demonstramos amor, nós sustentamos aqueles que estão fracos ou passando por dificuldade. Nos nossos problemas de relacionamento, um dos dois é mais fraco do que o outro. E a Bíblia vai nos ensinar, e nós vamos ver mais adiante, que nós precisamos suportar o que é mais fraco. Então, das duas, uma, ou você é o mais fraco ou você é o mais forte no conflito. Se você é o mais fraco, você tem que ser suportado pelo mais forte. Se você é o mais forte, você tem que suportar o mais fraco. Qual destes que você é? Agora, para suportar em amor, é necessário desenvolver algumas virtudes, como a humildade e a mansidão. A humildade e a mansidão são duas virtudes que precisam ser cultivadas no nosso coração. Nós devemos reconhecer, acima de tudo, que todos nós somos falhos e que assim como precisamos de suporte, somos chamados para ser o suporte de outras pessoas também. Suportar uns aos outros em amor não é fácil. Tem gente difícil de se tratar, e a gente sabe disso. E muitas vezes nós acabamos saindo magoados de um relacionamento, acabamos saindo ofendidos ou incomodados pelas ações de outras pessoas. Isso acontece com muita frequência. Entretanto, porém, todavia, a Bíblia nos exorta a sermos pacientes e a perdoarmos, assim como Cristo nos perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13, que nós lemos há pouco. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Um agricultor, quando ele está cuidando de uma árvore, principalmente de uma árvore
frutífera, e espera-se que uma árvore seja frutífera, ele às vezes percebe que a árvore demora um pouco para dar fruto. Eu não entendo muito disso, mas talvez os irmãos que são mais relacionados com isso sabem como funciona. Às vezes a árvore demora um pouco mais para dar fruto, mas nem por causa disso o agricultor vai abandonar aquela árvore. Pacientemente ele vai cuidar daquela árvore, ele vai regar, ele vai adubar, até que finalmente ela produza o que ele espera. Ele investe naquela sua ação, esperando o resultado. Da mesma forma, preste atenção, queridos, da mesma forma, nós somos chamados a ter paciência com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, entendendo que todos estamos em um processo de crescimento espiritual e que no tempo certo, todos nós daremos frutos para a glória de Deus. Assim como Deus é paciente conosco, nós devemos também ser pacientes uns com os outros. Perdoar se necessário. O perdão não é uma opção, irmãos, mas é necessidade para manter comunhão e amor com e entre os irmãos. Suportar uns aos outros em amor é uma maneira de refletir, inclusive, o caráter do próprio Cristo. Ele suportou as nossas fraquezas, ele suportou as minhas fraquezas, ele suportou as suas fraquezas, nossas falhas, até mesmo a cruz, para que pudéssemos experimentar o amor e a salvação de Deus, que acontece nele. Quando suportamos uns aos outros, nós estamos seguindo o exemplo de Cristo e demonstrando o seu caráter, demonstrando o seu amor ao mundo que olha para nós. Eu quero dizer para você que o mundo, ele olha para nós. Ele percebe o nosso testemunho. Talvez ainda você não tenha tentado para isso, mas o mundo, ele percebe o nosso testemunho. E quando nós damos um testemunho que demonstre o amor e o caráter de Cristo, o mundo vai perceber. E desta forma, nós seremos bem-sucedidos no nosso propósito de pregar o Evangelho, mesmo sem usar palavras, se for necessário. Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2, nós lemos: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. É o princípio do o outro ser mais importante do que eu, que ninguém quer isso. Ninguém quer viver isso. Cristo, na sua caminhada até o Gólgota, carregando a cruz pesada, ele suportou a dor, o sofrimento e a vergonha. E você sabe, ele passou por tudo isso por amor a cada um de nós. Quando escolhemos, irmãos, e é uma escolha pessoal, quando escolhemos suportar uns aos outros em pequenas e grandes situações, sacrifícios, nós estamos carregando simbolicamente a cruz com Cristo e mostrando ao mundo o que é verdadeiramente o amor sacrificial. Muito importante isso. Quando nos revestimos destas virtudes, suportar uns aos outros se torna uma atitude natural. No começo vai ser difícil, mas na medida que o tempo passa, isso começa a ser natural na nossa vida. E é isso que Deus espera de nós. Que haja maturidade, que haja maturação na nossa vida. Suportar não significa apenas aguentar alguém, mas envolve estender graça, estender misericórdia, estender perdão, como Cristo fez por nós, nós devemos fazer pelos outros também. Time de futebol, e eu tenho alguns atletas aqui que jogam bola, né? A gente sabe que cada jogador tem uma função. Mas em algum momento um pode falhar ou cometer um erro. Isso acontece, né, Juan? Às vezes no jogo de futebol, um
dos jogadores pode cometer um erro. No entanto, o time não desiste dele porque ele cometeu um erro, mas trabalham juntos para superar as falhas e alcançar a almejada vitória. Não é assim que funciona? Pois é, na igreja nós somos um time também. E devemos estar prontos para perdoar uns aos outros e ajudar o outro a crescer, sem abandonar aqueles que falham conosco. Nós precisamos fazer isso. Segundo ponto a considerar. Deixa eu botar no silencioso aqui, senão daqui a pouquinho... Segundo ponto a considerar. Precisamos suportar uns aos outros em amor, mas com humildade e mansidão. O texto é Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando um ao outro em amor. Humildade e mansidão. Essas duas virtudes, elas são fundamentais na vida cristã e necessárias para que possamos viver em harmonia, suportando as fraquezas e diferenças dos irmãos que estão no nosso redor, sem criar conflitos maiores e sem guardar ressentimentos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Humildade significa reconhecer nossas próprias limitações. A palavra humildade aqui no texto refere-se à atitude de reconhecer que assim como os outros têm falhas, eu também tenho. Eu não sou perfeito. O problema é que nós não reconhecemos, muitas vezes, não somos humildes a ponto de reconhecer isso. O outro erra, eu não erro. O outro sim. Humildade nos ajuda a evitar a arrogância. Tem pessoas que são extremamente arrogantes em pensar que são melhores ou superiores do que outras pessoas. Presta atenção em mim aqui, irmão. Aqui ninguém é melhor ou superior do que ninguém. Nós somos todos iguais, comedores de feijão, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando agimos com humildade, nós entendemos que estamos todos no mesmo processo de crescimento e que dependemos exclusivamente da graça de Deus. Talvez nesse processo eu esteja mais adiantado, mas isso não quer dizer que eu seja melhor do que o outro. O outro vai passar pelo processo de adiantamento que eu estou, e eu com certeza já passei pelo processo dele de maior fraqueza. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, nós lemos: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Tem gente que se pudesse arrancava essa página da Bíblia. Tem gente que se pudesse riscava, pelo menos essa frase: os outros são superiores a mim mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E eu vou dizer uma coisa para você. Se nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, nós faríamos isso sem nenhuma dificuldade. O problema é que isso não acontece. Um exemplo prático disso está na própria figura de Jesus. Lá em João capítulo 13, não precisa colocar, só estou fazendo menção, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Ele, sendo mestre e senhor, e nós sabemos disso, tomou a atitude de servo. Ninguém mais importante do que ele naquele contexto. Ele não era só um servo ou senhor, era o Deus encarnado. E ele toma a atitude de servo, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir aos outros e não em ser servido. Maior bem-aventurança é servir. E nós precisamos aprender isso. Quando nos colocamos em uma posição de humildade, estamos dispostos a ajudar, a suportar os outros,
sem esperar reconhecimento ou superioridade. Nós não somos superiores a ninguém. Suportar em humildade significa estar disposto a abrir mão do próprio orgulho para acolher as falhas, as limitações do nosso irmão, da nossa irmã, entendendo que também precisamos do apoio e da paciência de outros que talvez nesse processo estejam mais adiantados do que a gente. Você percebe isso, irmãos? É uma estrada na qual todos nós caminhamos. Alguns estão lá na frente, outros estão aqui, outros estão atrás, mas a estrada é a mesma. No versículo que nós lemos, além da humildade, Paulo também chama a suportar uns aos outros com mansidão. E a mansidão, então, é a qualidade de quem tem domínio próprio, de quem é capaz de responder com gentileza e calma, mesmo diante de provocações e ofensas. Não é fácil, não. Conhece aquela história do pavio curto? Tem muita gente que tem pavio curto. A quem tem pavio curto, eu sugiro, encharque o seu pavio, molhe o seu pavio, para que ele não pegue fogo. Uma pessoa mansa, ela não reage com ira, ela não reage com agressividade, mas com paciência, com autocontrole. E às vezes faltam esses dois itens, a paciência e o autocontrole. E é ensinamento do sábio Salomão, em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não adianta. Se você for bater boca, você vai piorar a situação. Em Números capítulo 12, no versículo 3, Moisés é descrito como o homem mais manso que já existiu ali naquele contexto da terra. E sua mansidão se refletiu em várias situações na sua liderança, durante os anos que ele liderou aquele povo. Mesmo quando o povo de Israel murmurava, e eita povo para reclamar, mas mesmo quando eles murmuravam contra ele, contra Moisés, contra Deus, no deserto, Moisés mantinha sua calma e buscava a solução em Deus. Isso nos ensina que em situações de conflito, irmãos, a mansidão é uma forma de desarmar tensões e evitar discussões desnecessárias e que vão trazer mal-estar na vida de todas as pessoas envolvidas. Quando agimos com mansidão, nós suportamos as falhas dos outros sem revidar. Normalmente, quando se revida com raiva, se revida com amargura, e isso só traz prejuízo. Essa atitude, ela preserva a unidade da igreja e promove a paz no meio dos relacionamentos. Mansidão. E a combinação da humildade com a mansidão é poderosa, irmãos, para criar e manter a unidade do corpo de Cristo. Se todos nós fôssemos humildes, se todos nós fôssemos mansos, nós não teríamos crise no meio do corpo de Cristo. Quando agimos com mansidão, com humildade, nós reconhecemos nossas próprias falhas e estamos mais dispostos a perdoar uns aos outros. E quando respondemos com mansidão, nós evitamos conflitos desnecessários e promovemos a bendita paz, que é o que Deus nos promete neste tempo. É Jesus quem nos ensina, em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Jesus era manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus nos convida a aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Sua vida, a vida de Jesus, foi o maior exemplo de como devemos nos relacionar uns com os outros. Jesus, mesmo sendo Deus,
humilhou-se até a morte na cruz, por amor de cada um de nós. Isso nos mostra que a verdadeira força está em agir com mansidão e humildade, não em buscar poder ou controle sobre a vida dos outros. Não é isso que Deus espera de nós. Quando suportamos uns aos outros com essas duas virtudes, nós construímos uma comunidade baseada no amor e no respeito. A humildade nos faz ver o valor do outro e a mansidão nos ajuda a lidar com os desafios dos nossos relacionamentos de maneira sábia e pacífica. Amém, irmãos? Terceira questão que eu quero considerar. Nós precisamos ajudar os fracos na fé. Romanos 15, versículo 1 diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O apóstolo Paulo nos lembra que aqueles que têm fé mais madura têm uma responsabilidade especial, têm uma responsabilidade maior, por assim dizer. É a responsabilidade de sustentar e apoiar os que são fracos espiritualmente. A igreja não deve ser um lugar onde os mais fortes desprezem ou ignorem os mais fracos, mas aonde cada um carrega o fardo do outro em amor e edificação. E aí você diz: pastor, você está maluco? Eu não vou carregar o fardo de ninguém. Então arranca a página da Bíblia, que nos ensina a mutualidade e nos ensina a viver desta forma. Paulo escreve aos crentes de Roma para instruí-los sobre a vida em comunidade. E ele deixa claro que os crentes mais maduros, os que ele chama de fortes, têm o dever de ajudar os que estão no meio, no começo do crescimento, ou enfrentam dificuldades na sua caminhada cristã e nos seus relacionamentos. Leia de novo aí Romanos 15, versículo 1, coloca lá. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E eu quero voltar para o exemplo do futebol. Num time, jogadores mais experientes e fortes não abandonam os novatos que estão aprendendo. Estou certo ou errado? Estou certo. Pelo contrário, eles oferecem a orientação, eles oferecem o suporte para que o time inteiro possa crescer e possa vencer. Se um perde, preste atenção, é assim que funciona. Se um perde, todos perdem. Se um ganha, todos ganham. Da mesma forma, os mais fortes na fé devem apoiar os que estão começando ou lutando para que toda a igreja cresça unida. É o que é necessário fazer. Suportar os fracos não é um fardo, é um privilégio, irmãos. Suportar os fracos é um privilégio. Assim como Cristo nos sustentou em nossas fraquezas, nós somos chamados para fazer o mesmo pelos nossos irmãos. E isso é um privilégio. Nossa força espiritual deve ser usada não para o nosso benefício próprio somente, mas pelo bem-estar da Igreja de Cristo, a qual nós somos apenas um membro. Presta atenção em mim aqui. Você não é o corpo, você é um membro. O corpo somos nós, todos nós. Somos chamados a viver em comunidade, o que significa carregar fardos uns dos outros. Ninguém está destinado a caminhar sozinho na sua jornada espiritual. Paulo deixa claro, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não quer carregar a carga? Risca mais esse versículo aí. Ou então corta,
o pedaço desse versículo, amassa e joga fora. Se não, viva. É isso que Deus espera. No alpinismo, eu sei que aqui não temos alpinistas, muito embora aqui, com tanta ladeira, não teria muita dificuldade para o treinamento, né? Mas no alpinismo, quando uma montanha está sendo escalada por várias pessoas, normalmente organizadas, e é assim que fazem alpinismo, várias pessoas se organizam, à medida que o grupo sobe, aqueles que têm mais experiência, eles ajudam os que estão cansados e que são inexperientes. Se os mais fortes subissem sozinhos, deixando os outros para trás, o grupo jamais alcançaria o topo junto. Na igreja não é diferente, irmãos. Todos precisamos alcançar a maturidade espiritual, ajudando os que enfrentam dificuldades ao longo do caminho. A comunidade cristã, queridos, não pode ser composta de indivíduos isolados, mas de membros que se cuidam mutuamente, membros que são articulados, como no corpo, um ao outro. É isso que Deus espera. A força de um deve compensar a fraqueza do outro, de modo que o corpo de Cristo seja edificado em unidade e em amor. Ajudar os fracos na fé é um investimento no crescimento deles e também no fortalecimento do corpo de Cristo, fazendo com que o corpo seja um. Cada vez que ajudamos alguém a superar suas fraquezas, contribuímos para que essa pessoa se torne mais forte e preparada para ajudar outros também. Paulo nos admoesta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os desordeiros, consolem os desanimados, auxiliem o fraco e sejam pacientes com quem? Com todos. Essa é a orientação. Jesus, durante o seu ministério, ele foi um exemplo perfeito de alguém que ajudou os fracos. Não existe exemplo melhor. Ele não rejeitou aqueles que eram desprezados pela sociedade como doentes, como pecadores, como pessoas oprimidas. Pelo contrário, ele os acolheu e curou e restaurou e abençoou aqueles que mais precisavam de cuidado. Da mesma forma, nós somos chamados a edificar os mais fracos, levando-os a conhecer mais profundamente a cada dia o amor de Deus. Quando ajudamos os fracos, refletimos o coração e o amor de Cristo. Ele nos ensinou que devemos buscar o bem do próximo e não o nosso próprio bem. Não gostou do que eu falei? Já sabe o que fazer, né? Rasga, ou risca e tira. Ajudar aqueles que estão lutando em sua fé é uma demonstração prática do amor e do compromisso que cada um de nós tem com o reino de Deus. E por último, eu quero recorrer ao texto da primeira epístola de Pedro, para ver que a inspiração de Cristo influencia no nosso relacionamento. 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 23. Está escrito. Capítulo 2, 21 a 23. Ele não cometeu pecado algum. É de 21 a 23? Isso. Bom, eu vou ler como está aqui na minha versão. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu acho que o texto eu marquei errado. Cristo é o nosso maior exemplo de como suportar uns aos outros. Ele suportou a rejeição, o desprezo, as ofensas e a violência, sem nunca retalhar, sem nunca revidar. É esse o exemplo que ele tem para cada um de nós. Ao contrário,
ele perdoou e amou até o fim. Se queremos seguir o exemplo de Jesus Cristo, e esse é o nosso objetivo como igreja, nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades nos relacionamentos, com paciência, com amor, com mansidão. Conta-se que um missionário, ele trabalhava em uma aldeia que era hostil, ao Evangelho. E ele foi insultado, ele foi rejeitado inúmeras vezes pelos habitantes locais. Mesmo assim, aquele missionário continuava a servir, continuava a viver, demonstrando naquele lugar o amor de Cristo. Após alguns anos de perseverança, o chefe da aldeia perguntou por que ele ainda continuava ali mesmo sendo maltratado. E o missionário respondeu: porque Jesus fez o mesmo por mim. Jesus fez o mesmo por mim. Essa atitude de suportar com paciência e amor acabou trazendo muitos daquela aldeia para o conhecimento de Cristo. E concluindo, em síntese, tudo que vimos hoje nos ensina que suportar uns aos outros em amor é o chamado desafiador, mas essencial para a vida cristã. Esse suportar, como vimos, envolve paciência, envolve humildade, envolve perdão, envolve sacrifício. Quando nos dedicamos a essa prática, demonstramos o amor de Cristo, promovendo a unidade do corpo de Cristo que somos nós, e edificando uns aos outros para a glória de Deus. Segundo, vamos lembrar que não podemos fazer isso sozinho. Nós caminhamos como igreja, e igreja é coletiva. É uma comunidade coletiva. Para suportarmos uns aos outros em amor, precisamos nos revestir de humildade e mansidão. E essas duas qualidades, como já dissemos aqui, refletem o caráter de Cristo em nós e nos capacitam a manter a paz e a unidade do corpo de Cristo. Ao praticarmos a humildade, deixamos de lado o nosso orgulho e servimos ao próximo. Outra questão, ao exercermos a mansidão, respondemos com paciência e graça, promovendo a harmonia entre os irmãos. Mais uma questão, ajudar os mais fracos é uma responsabilidade de todos nós como cristãos. E essa atitude de humildade e de paciência promove a unidade no corpo de Cristo e fortalece a igreja como um todo. Como podemos aplicar isso na nossa vida? Podemos começar identificando aqueles ao nosso redor que estão enfrentando dificuldades, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. Que possamos estar dispostos a estender a mão, caminhar ao lado deles e mostrar o amor de Cristo através de nossas ações. Afinal, todos nós, em algum momento, também somos fracos e recebemos e precisamos receber o suporte dos nossos irmãos. Que possamos também crescer juntos, irmãos, suportando-nos uns aos outros em amor e edificando a igreja para a glória de Deus. E por último, que possamos ainda orar e pedir ao Senhor que desenvolva essas virtudes em nós. Às vezes, nós sabemos que não conseguimos lidar com determinadas questões. E aí então é a hora de orar a Deus e pedir a Deus para que essas virtudes sejam desenvolvidas no nosso coração, para que sejamos então uma igreja unida, pronta a suportar uns aos outros, pelo amor que vem de Cristo. Assim daremos um poderoso testemunho ao mundo
daquilo que Deus pode fazer através da comunidade marcada pelo amor, pela humildade e pela mansidão. Mas nunca podemos nos esquecer, e com essa frase eu fecho minha mensagem. Precisamos do poder do Espírito Santo para nos capacitar a amar e suportar os nossos irmãos e irmãs, como Cristo por nós fez e faz todos os dias. Feche os seus olhos, irmão. Está na hora da reflexão pessoal. Eu não sei como você recebe essa palavra. Talvez você entenda que ela foi direcionada para você. E se foi assim que você entendeu, tenha certeza que foi mesmo, mas não por mim, por Deus. Talvez você entenda que em tudo isso que nós falamos, você precisa fazer alguns ajustes na sua caminhada, na sua vida. Talvez você precisa rever alguns valores, alguns conceitos. Em tudo que nós falamos tanto aqui. Não é possível que alguma coisa, pelo menos do que eu falei aqui, não se aplique na sua vida. Então o que você precisa fazer agora é pedir a Deus que te conscientize, que opere no seu coração. Se está difícil você lidar com algumas questões, peça a Deus que lhe dê força. Peça a Deus que lhe abençoe. E que acima de tudo possa fazer coisas tremendas na sua vida e através da sua vida. É isso que Deus espera. É isso que Deus deseja. Você é corpo de Cristo, irmãos. Você não faz carreira solo na igreja do Senhor. Igreja do Senhor é comunitária. Igreja do Senhor é mutualidade. Igreja do Senhor é um por todos e todos por um. É assim que funciona. E nós precisamos fazer isso. Fique de pé onde você